Já começa? E eu já começo já dando um bom dia oficial para vocês, né? Como é que estão? Estão bem? Todo mundo em casa, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não fica saindo para rua. Vai matar os velhinhos aí, hein? Professor, só para tirar uma dúvida aqui, eu quero escrever alguma coisa no chat, mas ele está me dando uma mensagem aqui que eu preciso adicionar uma pessoa, pelo menos, para iniciar o chat. Como é que eu faço isso Então, aí? o Marcelo, deixa eu ver aqui. Tá dando esse... Ah, galera. Você também está no celular. Alguém que não esteja no celular, gente, por favor, faz um teste para mim. Na tela, na sua tela aí, onde aparece para fechar o microfone, abrir a câmera, depois dos três pontinhos que a gente tem, não tem uma folhinha aí que é o chat? Faça esse teste aí, por Aqui não, favor. não tem esse microfone, esse chat não, professor. Ninguém tem esse chat? Não tenho também. Só tem a Ai, teclinha para Não, ligar, não tenho, não. para ligação. eu vou ver então, galera. Não sei por que que não É. tem esse chat aí. O Marcelo ele já tinha me apontado isso aí. Eu sinceramente não sei porque eu só criei a reunião, mais nada. Então, E mas eu vou, Desculpe, professor, desculpe. Na não, reunião não, eu vou anterior, ver com o pessoal. na reunião anterior, o chat aparecia. Então, não tô. O Bruno também está fazendo uma reunião com o pessoal da TI3. Eu vou pedir para ele ver se, porque será que é alguma coisa que foi feito nesse momento aí, deram uma brecada, alguma coisa, mas não faz sentido nenhum. Deixa eu Professor, falar com ele aqui. ok. Oi. Umas mensagens aqui que a gente já mandou é aqui pelo botão chat na esquerda. Aí, mas eu acho que é diferente. Na esquerda? É, aqueles botões assim na esquerda, abaixo de Ah, atividade, tá, tá. mas eu acho que é É, diferente. aí é diferente, seria diferente. Ele é um chat não da reunião, e sim da, do grupo, entendeu? Do grupo. Aí tem o chat da reunião, né? Não, pois é, eu percebi agora. Ô, Malasca, só tô conseguindo acessar pelo celular só, pelo web não tá indo? Não, tá, ué. Teoricamente tá. Tem gente. Pelo web, não sei se tem alguém aqui, mas quando o link que eu mando, ele passa a ser. Ele tem que te dar, né? Se você quer abrir o web ou instalar, e ele tem que te dar direito a entrar normal. Aqui nem aparece para mim na web, só consigo acessar pelo mobile mesmo. É, Ué, engra... é engraçado, mas essa reunião está linkando com a reunião anterior, que não sei se foi o Luca que salvou, professor. Está havendo uma confusão aí, não sei o que é isso aí. Eu fiz um teste aqui no chat e alguém viu, mas eu não estou conseguindo ver aqui no meu celular. Ô, Marquês, você tá mandando mensagem no chat aqui, que eu tô aqui na web, eu tô vendo tudo que você tá mandando aqui. Alguém Então, criou uma reunião com uma Laspina isso e foi aí o Luca. saiu. Foi o Luca. É isso, foi o Luca, o professor. Então, eu acho que teria que apagar essa reunião. Ele deixou, o Luca deixou fixo isso, então a gente entra por. Está dando uma confusão isso aí. O senhor eu pode. tô ouvindo, pode falar. Eu O tô senhor pode tentando ver esse chat aí que vocês estão falando. É anterior, é o chat anterior, o último que nós fizemos com o senhor, Luca. Eu não sei o que aconteceu. E eu não consigo ver minhas Tá. mensagens, Gabriel.
não consigo. O que que eu vou tentar fazer, então? Não, a partir de hoje, eu vou excluir tudo que eu fiz de vocês aqui das reuniões, vou criar uma nova, né? Eu vou mandar porque amanhã vai ser reunião com a gente, aula com a gente comigo de novo, tá? Eu acabei quer dizer, eu não acabei, mas teoricamente eu devo ficar com vocês amanhã também. E aí, para amanhã, eu devo mandar um link novo para vocês, tá? Para que aí eu vou excluir, vou fazer tudo de novo para ver se não dá mais esses pau maluco aí. Precisamos excluir esse que está aí presente, que o Luca salvou, não sei de que forma nós não conseguimos excluir, não sei se é o senhor que é administrador ou é ele. Tem que excluir esse também, professor, por favor. Não, vou excluir todos da série aí. Vou ver se tem qualquer coisa de TI 17 eu vou tirar e vou criar tudo de novo. Pode ficar tranquilo. Aí eu vou mandar um outro link da aula de amanhã. Aí, Obrigado. quem sabe a coisa funciona. Bom, vamos lá então, gente? Já tem 4. Tem quantos? 12. Vamos lá começar. Vou mandar a minha tela para vocês. E aí vamos ver se a gente consegue fazer bastante coisa sobre a parte de usuário, que a gente já viu, criar usuário, mas criar grupo de segurança. Eu vou subir um arquivo, um PowerPoint que eu montei rapidinho, eu vou complementar ele, na verdade, de a questão de não só usuário e grupo de segurança, como servidor de arquivo, e vou começar também a montar um de GPO, que vai ser a nossa próxima aula, tá? Então eu vou disponibilizando esse material aí, esse PowerPoint, esse PDF para vocês, tá bom? E aí eu vou mostrando aqui na prática como proceder. Caso alguém, professor, eu tenho uma máquina que suporte fazer isso, eu gostaria de fazer em casa. Claro que eu não vou exigir isso de vocês, porque eu sei que tem dois, três aí, pelo menos 3 pessoas que não têm computador que suportaria trabalhar com as máquinas virtuais. Vou pedir depois algum tipo de atividade, pesquisa, alguma coisa que vocês consigam fazer em casa, tá bom? Sem ser a parte prática. Mas quem quiser, professor, o meu computador aguenta, só que eu não tenho ISO, eu preciso das ISO. Não tem problema, eu subo no meu OneDrive as ISO, vou até botar para subir já, vai que alguém me pede, e quem me pedir eu passo o link e o cara baixa, beleza? Ótimo. Bom, então vamos lá, ó. Aqui é meu servidor e eu tenho, desculpa aí se ficar mais ou menos lento, é que eu estou aqui trabalhando com 2 máquinas virtuais, tá? Estão vendo aí, quando eu mudo de uma para outra, dá para ver bem aí para vocês? Quando eu saio, ó, aqui eu Dá estou na sim. minha estação. Agora eu vou para o meu servidor. Dá para ver bem? Está dando para ver bem, para mim está. Tá, tranquilo. Isso Beleza. não Tá sei. tranquilo. É porque senão eu faço essa troca mais lento, né? Tal. Bom, o que que acontece? Vamos lá, eu vou trabalhar hoje a questão de usuário e grupo de segurança e tentar já fazer a parte de permissão com servidor de arquivo, tá? Que é uma das coisas que, como eu já falei para vocês, a gente faz quase que logo de cara quando está montando uma rede. Aqui está o meu usuário, Malaspa, né? Tanto que era o que eu estava logado aqui na minha estação.
É óbvio que a minha estação já está enxergando o meu domínio, já está no meu domínio, isso aqui já, a minha máquina já está pronta, tá? E aí, qual que é a finalidade de você trabalhar com usuário e grupo de segurança? É você poder trabalhar de maneira melhor dentro do servidor de arquivo. Por quê? Porque lá no servidor de arquivo, você vai ter que dar permissão para esses usuários. Aí você tem a seguinte condição. A primeira, eu vou dando nas pastas, né? Porque eu fechei aqui o Windows Explorer, não era para ter fechado. Eu vou criar aqui, ó, por exemplo, novo pasta, vou chamar aqui de dados ou arquivos, né? Dentro de dados, eu vou começar a criar a minha estrutura de pasta, igual a gente tem lá no Senac. Então, por exemplo, vou colocar aqui diretoria, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu já copiar aqui. Tá bom. Diretoria, recepção, vamos imaginar que é uma, uma empresa que tenha recepção, financeiro, que mais? TI. Vou colocar aqui uma pública também, ou trânsito, tá? Ou vamos colocar pública que você já conhece esse termo, tá? Por quê? Que é sempre interessante você colocar a pública, né? Ou a trânsito, o pessoal chama o nome que quiser. Porque como eu vou trabalhar a parte de permissão desses usuários dentro das pastas, a partir do Windows 2008, quando esse cara não tem permissão de acessar essa pasta, ele nem vê ela. Então, você já pensou? Todos somos da mesma empresa e eu preciso trocar arquivo com vocês. Eu tenho que enviar via e-mail ou levar no pendrive, sendo que eu tenho a rede disponível para mim, né? Então, normalmente, eu tenho que criar uma pública e chama permissão para todos lá, inclusive de alteração, né? De modificar, para que todo mundo possa copiar arquivo lá, eventualmente excluir depois, né? Esse tipo de coisa, tá? Tudo bem por enquanto? Em qualquer momento pode fazer a pergunta, tá? Tudo Bom, bem, Bruno. aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai ver, ó, eu vou vir aqui, eu acho que o meu servidor o nome dele deve ser servidor mesmo. Vamos, lá. Caramba, é que eu tô sem o usuário malaspa barra minha senha. Lá, ó. O que eu tô vendo? Eu tô vendo o NetLogon e o Sysvol, que são dois diretórios já padrão do Windows que já vem compartilhado. Isso são diretórios do AD, tá? Ué, mas, ô Malaspina, você não acabou de criar as pastas lá, cara? A gente viu, ó, você criando as pastas. Aqui, ó. Foi então, justamente isso. O usuário, ele não vê essas pastas com a permissão dele, né? Ele não vê pasta se não tiver compartilhado, tá? E aí eu tenho basicamente dois tipos de permissão, tá? Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem melhor. Eu tenho a primeira e a mais antiga, a permissão de compartilhamento, tá? Então, compartilhamento, tá? O que faz essa permissão de compartilhamento?
como o próprio nome diz, compartilha a pasta. Compartilha e dá permissões na pasta, tá? Porém, primeiro, ela tem a seguinte situação. Ela tem como tipos de permissão bem simples, tá? Então, ela não tem muito categoria de permissão. Normalmente é leitura, gravação e negação, né? É uma coisa bem básica, tá? Só que você precisa dela para que os usuários possam enxergar essa pasta via rede. Então, você vê, eu não consegui, apesar de ter criado toda uma estrutura, eu não consegui fazer com que o meu usuário aqui enxergasse. Olha lá, eu estou no meu servidor, só que eu não estou vendo, certo? E aí, então, eu acabo precisando dela para poder fazer com que o usuário enxergue. Por exemplo, eu vou, inclusive, mapear uma unidade de rede para ele. Como mapear uma unidade de rede? Porque não adianta você falar para o usuário que quando ele tem que salvar arquivo, ô Zezinho, na hora que você for salvar o arquivo daqui para frente, você vai salvar no // 192.168.020 /dados /financeiro /José. O cara não vai fazer isso. Você tem que facilitar isso para ele. Então, você vai mapear uma unidade de rede para ele, que eu vou mostrar também. Hoje tem várias maneiras de fazer. Você tem até recurso já nativo do server para fazer isso. Só que eu sou das antigas, eu acabo fazendo script de mapeamento na mão, né? Eu gosto de fazer via script mesmo. E porque eu mexo no servidor desde o 2000 Server, e lá não tinham os recursos que tem hoje, né? Eu acabo fazendo, peguei o costume de fazer esse script na mão. Tudo bem. O problema é o seguinte, que eu não consigo mapear uma unidade de rede se ela não estiver compartilhada para o usuário. Então, essa permissão de compartilhamento, ela é muito importante, muito. Sem ela, você não consegue fazer nada. Apesar de que se o usuário conectar via TS, ou seja, conexão remota, opa, bom, depois eu coloco para quebrar. Essa permissão não tem validade, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você coloca um usuário para conectar, por exemplo, via Team Client, que hoje é muito comum as empresas usarem o Team Client, que eu já falei sobre ele para vocês, você tem a seguinte situação, como se ele tivesse sentado, o usuário tivesse sentado na frente do servidor e tivesse logando localmente, tá? E então essa permissão ela se faz para acesso de rede local. E quando o cara vem via TS, via Team Client, é como se ele estivesse logando, ele simula um login local. Então ela não tem validade, o cara vai conseguir, mesmo ele não tendo permissão de acessar uma pasta, por exemplo, ele vai conseguir até apagar a pasta inteira, porque se ele vier, por exemplo, via Team Client, tá? Para isso, eu tenho a permissão de NTFS, tá? Alguém lembra o que é essa sigla NTFS aí?
É o arquivo padrão, sistema de arquivo padrão. E sistema de arquivo padrão do Windows, né? E é dela mesma que vem, tá? Porque uma das coisas que eu tenho no NTFS é a parte de segurança, criptografia, tem um monte de coisas que hoje são possíveis fazer justamente por causa do sistema de arquivo. Então, essa permissão de NTFS, ela vem do sistema de arquivo NTFS mesmo, tá? Ela não compartilha a pasta, tá? Ela não compartilha. Quem compartilha é a permissão de NTFS, certo? Porém, ela tem vários tipos de permissão. Tá? Então, ela é mais rica na questão de tipos de permissão. Tem executar, tem não sei o quê, claro que tem o modificar, tem o controle total, mas ela é mais rica, tá? E se o usuário tem validade, se o usuário vier via TS, tá? Então, ela é uma permissão mais completa, porém, a única coisa que ela fica devendo é que ela não compartilha. Então, bom, se eu vou criar um servidor de arquivo, fatalmente vai ser um conjunto, né, uma parceria entre as duas permissões, tá certo? Uma para poder compartilhar para o usuário e ele enxergar, e outra para eu, de fato, dar uma segurada na permissão que ele vai ter, certo? Bom, se eu vou trabalhar com as duas permissões, Malaspa, vamos supor que eu tenho permissão diferente. Uma é leitura e a outra é controle total. Seja qual for a ordem aí. Qual que fica valendo? Porque eu vou ter duas permissões. Justamente, quando você tem choque de permissão, sempre fica valendo a mais restritiva. Sempre. Então, nesse caso, seja de compartilhamento ou seja NTFS, a que for leitura, ela se sobrepõe à outra que é mais branda, tá? Então, é sempre assim. Então, normalmente, o que que a gente faz? Na permissão de, de compartilhamento, que eu vou precisar compartilhar a pasta para ele enxergar, eu coloco modificar. Eu dou uma permissão um pouco mais alta para ele, e lá depois, dentro das pastas, eu trabalho essa permissão. Porque se eu colocar já a leitura para ele na frente, a leitura é a mais rasa que tem. Então, ela vai se sobrepor a qualquer outra que eu colocar lá dentro das pastas. Então, eu dou um modificar na porta, né? Para depois trabalhar isso internamente. Vocês me entenderam? Fala aí, gente. Entendido. Ah, Sim. tá. Porque eu lembro, qual que é a parte ruim desse tipo de aula? É porque eu não vejo vocês. Eu não sei se vocês estão prestando atenção em mim, se vocês estão olhando para mim, se vocês estão entendendo, vocês têm que falar comigo. Tá certo? Beleza, Malaspa. Agora, ó, como é que. Ok. Aqui para. Tá ok. Aqui para eu poder compartilhar, eu posso ter várias estratégias, basicamente duas. Eu posso ter a estratégia de compartilhar a pasta dados, e aí aqui dentro eu trabalho a permissão de cada grupo, ou eu não compartilho a pasta dados e compartilho uma por uma aqui, dando a permissão para cada grupo. E aí, nesse caso, eu não vou ver a pasta dados, eu vou ver as pastas que eu vou ter permissão. Você entendeu? Então, por exemplo, lá no Senac,
Você não tem uma pasta arquivos lá, você não tem uma pasta dados lá. Você tem as pastas docentes, se não me engano, pública, cursos livres. Que é? O que foi feito lá? Não foi feito, não foi compartilhada a pasta dados. Foi compartilhado as pastas que estavam lá dentro, tá? Então, isso aí vai de acordo com o freguês, tá? Então, por exemplo, ó, é claro que se eu compartilho a pasta dados, é mais fácil para mim, porque eu vou fazer uma só ação de compartilhamento e depois eu vou trabalhar aqui dentro as permissões de cada pasta. Mas a ação de compartilhar eu vou fazer uma vez só, porque eu vou fazer na pasta dados. Então fica mais fácil para mim. Agora, se eu for querer compartilhar as pastas, fica mais difícil para mim, porém mais legal para o usuário. Por quê? Porque eu posso mapear uma por uma para cada usuário, né? Então, eu vou mapear direto, porque eu vou mostrar para vocês, ó, ao invés de ficar falando, ó, vou primeiro compartilhar, botão direito, né? Compartilhar com pessoas específicas. Aqui no meu caso, como não tem nem usuário, quase, né? Só tem um e só tem, não tem grupo, e tal. Eu vou fazer assim, ó, todos. Ó, aqui, ó. Ó o tantão de permissão que eu tenho. Leitura e gravação e leitura, mais nada, tá? Ou tirar ele daqui. Então, ela é bem simples, né? Vou deixar a leitura mesmo, porque o nosso intuito agora é só ver como é que vai funcionar. Vou no meu Windows 10, vou dar um F5 aqui, ó. Aí, fi. Tá lá. Apareceu a pasta dados. Tá vendo? Então, aí aqui dentro, eu vou ver todas, porque eu ainda não trabalhei a parte de permissão aí dentro, tá? Então tá aí, ó. Eu consigo ver todas, porque teoricamente eu sou do grupo usuários e usuários por padrão tá em todas tem permissão em todas as pastas que eu vou acessar, tá certo? Então aí, ó, belezinha, ó, tá aqui. Então, teoricamente, eu teria que mapear essa parte de dados, ó. Ó, aqui eu consigo mapear, ó. Tá vendo? Eu consigo. Aqui dentro eu não consigo. Não tem um mapeamento aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, neste caso, o que que você teria que falar para ele? Vou mapear aqui para a gente ver, tá? Então ele ficou como Z. Então, o Zezinho, o seguinte, quando você for salvar alguma coisa, salva no Z financeiro, tá bom? Ah, tá bom. Então, na hora que ele for salvar, ele vai ter que vir aqui no computador, vai aparecer o Z, e ele vai ter que ainda, a partir do momento que eu estiver trabalhando a parte de permissão, se ele não tiver bem provavelmente acesso à diretoria não vai aparecer para ele, recepção e nem TI, vai aparecer financeiro e pública, porque teoricamente são as duas pastas que o Zezinho do financeiro vai ter permissão. Mas aí, ó, ele vai ter que entrar em financeiro para depois salvar o arquivo, tá? Agora, quer ver, ó, como é que muda a situação? Então, eu vou desconectar aqui. E agora, volto lá para pro meu servidor. Peguei. Aí. Vou pegar e vou mapear, vou compartilhar. Ele já pegou aqui, vou só compartilhar, porque ele pegou a herança. Aí, ó, compartilhou também a financeiro, tá?
Deixa eu vir aqui. Ah, não? Deixa eu ver. Financeiro. Compartilhar pessoas específicas. Ué, tá aqui. Leitura. É possível, links. Pronto. Teoricamente. Deixa eu tirar a pasta dados aqui. Compartilhamento da pasta dados. Porque aí eu. O que eu abri aqui? Peraí, onde que eu tô? Aqui que eu tô perdidinho. Gerenciar. Ele aparece aqui. Atrapalha se eu fizer BDS. uma pergunta, professor. Não, pode ir falando aí. Então, o gerente de TI é que faz essas configurações de acordo com a característica da empresa e dos usuários Sim. clientes, é isso? Isso mesmo. Isso aí é decidido dentro da informática aí, o jeito que vai ser feito, né? Para como é que vai. Ah lá, eu tirei a pasta dados, tá? Só que a pasta financeiro, opa, a minha pasta financeiro, ela não está. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar de novo. Eu estou no meu servidor, tô. Compartilhar. Ela pegou a. Pronto. Vamos ver se agora aparece a pasta financeira. Apareceu. Então aí, ó, eu vou mapear ela para o meu usuário ou para o meu grupo. E aí, ó, eu falo, Zezinho, na hora que você for salvar, você salva no Z, tá bom? Ah, tá bom. Por quê? Porque o Z já é o financeiro, entendeu? Ele não está no servidor, não está no dados, né? Ele já é o financeiro. Por quê? Porque o mapeamento que eu fiz foi em cima do financeiro, você entendeu? Então, fica mais fácil para o cara, mas normalmente dá mais trabalho para a gente quando você vai direcionando a pasta para cada um, entendeu? Normalmente fica um pouco mais difícil. Eu vou deixar assim, tá? Mas é um pouco mais difícil para você, porque você vai ter, por exemplo, seja via configuração de GPO nativa que se tem hoje, ou seja via script. Script piorou, você vai ter que ter um script para cada grupo, para cada pasta que você quer mapear. Então, mas é que você copia e cola, né? Só vai mudando, você faz uma vez, só vai mudando o nome da pasta. Mas você vai ter que fazer várias vezes. Mas fica É na mais mão mesmo. fácil. Oi? É na mão mesmo. Configuração ou script ou GPO. Sim, sim, é tudo na mão. Tudo na mão. Entendeu? Não tem jeito. Fica mais difícil para a gente, mas facilita para o usuário. Aí é que eu falo sempre para vocês: você tem que conhecer o seu usuário. Ele é, ele é um cara. Eles são, né? Eles são mais simples, vamos dizer assim, né? Ou seja, tem menos conhecimento de informática. Então, se eles têm menos conhecimento de informática, você tem que facilitar ao máximo para ele. Por quê? Porque ele vai vir atrás de você mesmo. Então, você não facilitando para ele, você está piorando para você. Porque ele vai vir atrás de você. Ele não vai conseguir fazer, e é óbvio que ele vai vir atrás de você. Então você vai ter mais serviço, certo? Então é preferível, então, eu ter mais serviço de início, que eu vou facilitar para o usuário, ele vai conseguir fazer,
E aí não se tem mais problema, né? Ele não vai vir mais até mim, né, com tanta frequência. Eu falo sempre o seguinte: se o cara precisar olhar na lista de ramais para falar com você, ou qual que é o ramal da TI, o teu serviço está perfeito. Agora, se o cara sabe o seu telefone de cor, é porque ele liga muito para você, né? Então, tem que tentar aprimorar para que o usuário ele não tem que ligar para a gente, ele tem que fazer o serviço dele. Quanto menos ele ligar para a gente, melhor. Isso quer dizer que o serviço está sendo feito cada vez melhor. É essa a brincadeira. Tá certo? Bom, por enquanto vocês já entenderam um servidor de arquivo. Eu vou, nesse momento, trabalhar a parte de grupos e usuários, para a gente poder dar permissão lá. Aí a gente dá um fechamento nisso aí. Bom, eu já tenho um usuário, tá? O que que acontece? Eu poderia vir aqui, ó, propriedades, segurança. Aqui é a minha permissão NTFS, tá? Você vê que antes do meu usuário ser um tipo de usuário, ou se ele é do financeiro, se é da recepção, não sei o quê, você sempre tem que tomar cuidado com esse todos aqui, ó. Por quê? Porque um usuário, ele faz parte desse grupo todos, antes de fazer parte do seu. Isso quer dizer o quê? Que não adianta você dar permissão, daqui a pouco eu vou mostrar, não adianta você dar permissão específica para cada grupo se você não tira esse grupo daqui depois. Porque ele vai acessar. A permissão dele vai ser de leitura. Você entendeu? Ele não vai conseguir apagar, ele não vai conseguir fazer nada. Só que ele vai entrar na pasta. Certo? E vai enxergar, na verdade, a pasta. E vai conseguir entrar. Então, pensa isso numa pasta de RH, por exemplo, que todo mundo acha que os controles de salário estão numa planilha dentro lá. Pode até estar, né, dependendo do tamanho da empresa, mas normalmente é um sistema que controla isso. Mas tem anotações, tem planilhas de controle pessoal do RH que, mesmo assim, são confidenciais, causa problema, né? Um cara saber que o outro ganha mais que ele, enfim, o RH uma pasta que você tem que ter um cuidado duplamente, né? Duplo, por quê? Porque é uma pasta que normalmente causa muita curiosidade e causa muito problema também, certo? Então, ó, eu até conseguiria chamar aqui, ó, vou aqui em adicionar e é Malaspa, o meu usuário, ó lá, achou, ok, já chamei ele, dou a permissão que eu quero, modificar o controle total. Qual que é a diferença aqui, galera? Vocês sabem? Dá pelo... Fala, Modificar. Luca. Pode falar. Oh, cachorro não? O cachorro é que tá falando. Pelo nome, a Microsoft sacaneia, né? Porque dá a impressão que um modificar é para modificar somente, ou seja, para alterar, e o controle total aí sim, o controle total pode excluir, pode inserir, pode fazer o que eu quiser, né? A nomenclatura da permissão, ela acaba me causando, né? Na verdade, me induzindo esse tipo de raciocínio. Mas não é verdadeiro. O modificar, ele inclui, ele exclui, ele altera, ele faz tudo. Ué, mas então qual que é a diferença do controle total? O controle total, o usuário chega nessa tela. Então não é só a questão de operacionalidade da pasta, ou seja, qual a permissão na prática
que eu vou ter dentro da pasta. O controle total vai além. Ele pode, inclusive, gerenciar as permissões e, consequentemente, quem tem permissão dentro da pasta dele. Então, nunca um usuário pode ter controle total. Por quê? Porque um usuário, se ele for inteligente, né, se ele tiver conhecimento para isso, a primeira coisa que ele vai ver é que eu tenho administradores que fazem parte do grupo que tem permissão aqui. Primeira coisa que ele vai fazer é excluir isso aí. Ou seja, você não vai ter permissão dentro da pasta dele, tá? Ó, e daí? E daí que se você precisar entrar para copiar alguma coisa, acessar alguma coisa, até para fazer backup, você não vai ter permissão, certo? Então, ó, eu acabei de colocar aqui o usuário, tá? É só dar aplicar aqui que já está valendo, certo? Então, para que eu preciso criar grupo, Malaspina, já que é tão fácil colocar o usuário? Então, primeiro, se tiver 20 usuários nesse setor, eu vou ter que colocar um para cada um por vez, tá? E o pior, esse não é o pior. O pior é se a rotatividade entre os setores for grande, porque a manutenção que acaba sendo difícil. Por quê? Porque o cara vai ter que. Ele mudou de setor, ele saiu da recepção e foi para o financeiro. Eu vou ter que tirar ele da recepção, ir lá e colocar no financeiro, colocar em outro grupo que ele pode, porventura, pode fazer parte, da CIPA, por exemplo, e assim sucessivamente. Você vai dar um trampo do cacete. Eu vou ter que entrar grupo, pasta por pasta, para adicionando esse cara, ou tirando, né? Então, por exemplo, o usuário ele saiu do grupo da CIPA, saiu não sei o quê, eu vou ter que ir tirando ele de cada pasta e adicionar ele somente nas pastas agora que ele tem direito. Isso vai me dar um trabalho enorme. É muito mais fácil eu criar grupo de segurança, colocar os usuários dentro do grupo e nessa tela aqui eu chamar o grupo. Por quê? Porque se o cara saiu da CIPA, é só eu tirar ele do grupo da CIPA. Se a CIPA fizer parte, tiver permissão a 3, 4 pastas, automaticamente ele já perdeu a permissão de entrar nessas pastas. Né? Por quê? Porque ele não faz mais parte do grupo. De início é mais difícil? É mais trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Mas na manutenção você ganha tempo. Tá certo? Então, como é que eu crio a questão do grupo? O usuário está aqui. Eu vou vir aqui, novo, grupo de segurança. Cadê? Cadê o grupo aqui? Grupo. Deixa eu puxar aqui, pera lá. Aí, ó, o nome do grupo. Então, aqui é o nome que você quiser, cara. Né? A nomenclatura que você definir. A única coisa que a gente pede, cria um padrão. Não fazer varzeado. Então, ó, eu vou, porque eu tenho um usuário que chama recepção, eu vou criar um grupo recepção? Não, aí realmente, às vezes não fica legal. Então, o que que você coloca? Um G na frente, por exemplo, recepção. Recepção, tá? Ou no caso aqui que eu estou fazendo em cima do financeiro, Financ. Olha lá, G-Financ, eu já sei que é um grupo financeiro, tá? E aqui que é o quente, ó, o escopo e o tipo. O escopo é a abrangência dele, né? Então eu tenho domínio local, como o próprio nome diz, ele serve somente para o domínio, né? Eu tenho o escopo global e o escopo universal. Se eu fosse fazer uma equiparação, seria a árvore e a floresta, respectivamente. Ou seja, global
seria como para funcionar dentro de uma árvore, ou seja, é, vários domínios, mais filhos do mesmo pai, e o universal estaria funcionando para fusões de empresa, por exemplo. Por isso que por padrão ele vem global, tá? Isso em prova da Microsoft certificação, ele bate pesado em cima disso, tá? Eu tenho até estou preparando slide, até montei lá as permissões, vou colocar as permissões desse negócio de a comparação de domínio local, global, universal, tá? Mas eu posso ter um grupo que ele é do escopo universal e ele fazer parte de um grupo que ele é de escopo local, sabe? Eu tenho combinações de escopo. Isso cai muito em prova de certificação, caso você se interesse algum dia fazer. E o tipo, se ele é de segurança, que é o que a gente quer fazer, e o de distribuição. O distribuição é normalmente quando você tem um servidor de Exchange, que é o servidor de e-mail da Microsoft. E aí, quando eu crio esse grupo no AD, ele replica esse grupo no Exchange, tá? O Exchange conversa com o AD. Na verdade, se eu tiver o AD e eu tiver várias ferramentas da Microsoft, né? Todas elas vão conversar com a AD. Então, eu faço no AD e isso é replicado para essas outras ferramentas. O Exchange é um. Então, quando eu crio aqui em distribuição, eu estou querendo criar um grupo de e-mail, igual a gente cria no Outlook, lá no Exchange, tá? Então, no nosso caso aqui é segurança. E ok. Pronto, ó. Ele criou, tá certo? E o Malaspa está aqui. Então, qual que é a jogada? Eu pegar o usuário Malaspa e jogar dentro do Financ, né? Aí eu tenho duas condições. Ou abrir o usuário Malaspa, vir aqui, ó, membros de, e chamar o grupo Financ, tá? Posso fazer assim, que eu vou jogar ele. Ou eu abro o Financ. Tá vendo que o Financ, ele tem membros e membros de? Membros é quem faz parte dele. Membro de é que ele faz parte de algum outro grupo, certo? Então, ó, mais uma laspina. Como que eu colocaria um grupo dentro do outro? Um exemplo clássico. Eu tenho um grupo TI, que os usuários da TI estão lá dentro. Só que esse grupo TI, só pelo fato dele ser da TI, não quer dizer que ele seja administrador. Ele vai ser um grupo de usuários normal, como qualquer outro. Eu transformo ele em administradores. De que maneira? Jogando o grupo TI dentro do grupo administradores do servidor. Aí, essa permissão ela vai vindo em cascata, né? Então, quem que faz parte do administradores? É o top. Quem que faz parte do grupo administradores? O grupo TI. Quem que faz parte do grupo TI? É o Luizinho, o Guinho, o Zezinho. Então, eles são administradores, tá? Então, você vai em cascata essa permissão. Então, aqui, ó, só que aqui, ao invés de chamar ele mesmo, claro que não, eu vou chamar o usuário. Ele faz parte do grupo Financ. Olha lá, pronto. Tá feito. Aí, ó, vou vir aqui no financeiro, na parte de segurança, eu vou vir aqui e vou adicionar quem? O grupo, Financ. Olha lá. E esse grupo Financ terá permissão de modificar, nunca controle total e ok. Olha lá, esse meu grupo Financ está aqui agora. A única coisa que eu tenho todos aqui, ó. Esse todos não pode ficar aqui, gente. Não pode. Por quê? Porque
todo usuário faz parte desse grupo antes de qualquer outro tipo de usuário. É igual a gente. Nós somos humanos. Antes de sermos o Malaspina, o Max, o Gabriel, Manuela, entendeu? Então, só que eu não consigo vir aqui, ó, e remover. Ó, na hora que eu vou aplicar, ele deixou aqui? O 2002 deixa, é verdade. No 2008, no 2008, esse negócio de permissão às vezes confunde a cabeça. Até o 2008 não deixa, você tem que vir aqui em avançar. Dá um trampo do caramba. Por quê? Porque ele fala que essa permissão é herdada do pai. Quem que é o pai? A pasta dados. Então você teria que vir aqui em avançado, olha lá, tirar a herança para você depois tirar a questão do todos. Só que no caso do 2012 para frente, como dava um trampo dos infernos fazer isso, tiraram, tá? Então, volto a dizer, é imprescindível que você tire o grupo todos daqui, porque senão você monta uma estrutura gigantesca e não vai funcionar, porque você esqueceu o grupo todos lá. Certo? Certo. Certo. Alguma dúvida por enquanto? Estou falando pra caramba hoje. Eu teria uma pergunta aí, professor, especificamente nisso tudo que o senhor está falando. Posso fazê-la? Claro. Claro, porque meu chat está bloqueado, não consigo digitar. Não, pode falar. Quando especificamente na empresa, essa modificação de usuários em grupos, isso é notificado à TI ou não? Ou nós da TI temos que ficar atentos a isso? Se ele saiu do lugar, ou foi para isso, ou foi para aquilo? Me responda, por favor. Boa pergunta. O que acontece? Tanto no caso da construção, isso que eu acabei de fazer, né? Claro que a gente vai ter que ter alguém que saiba a estrutura, ou seja, quais são os usuários que são do financeiro, quais são os usuários da recepção. Ô, louco, Malaspina, mas a gente da TI não sabe? Sabe se for uma empresa até médio porte. Se for uma grande empresa, você não vai conhecer todo mundo. Por exemplo, trabalhei na Santa Casa, tinha mais de 1.000 e poucos funcionários. Você acha que eu conhecia todo mundo? De jeito nenhum, né? Agora, trabalhei no Ribeirana. Ribeirana tinha uns 200, 300 funcionários. Eu conhecia todos. Eu sabia, principalmente o pessoal de retaguarda, né? Que é financeiro, RH. E isso aí se resume a 50 pessoas. Aí eu conhecia quem que era do financeiro, quem que era da recepção, então eu punha. Então, a gente precisa de ajuda se for uma empresa muito grande, com muitos usuários, porque a gente não vai conhecer todo mundo, então alguém tem que passar isso para a gente. Normalmente o RH passa, né, uma planilha em que mostra por usuário qual que é o departamento dele, para a gente montar a estrutura. E depois, nas eventuais modificações, tem que ser comunicado isso para a gente, porque a gente não vai saber. Você entendeu? A TI não fica sabendo disso aí. O diretor financeiro chamou o cara lá da recepção, porque assim, a recepção é o ponto de entrada, né? Normalmente as pessoas começam a contratar pela recepção. Aí, essa pessoa, ela se mostra, igual como se fosse estagiário, né? Essa pessoa se mostra alguma qualidade que seja interessante para um setor, normalmente eles pegam essa pessoa da recepção e levam para o setor que precisa dessa qualidade, desse perfil. Então, e contrata outra pessoa para a recepção. Então, o que acontece? Às vezes a gente nem percebe, nem vê. Aí você vai ver, cadê o fulano daqui ou a fulana? Foi lá para o financeiro. Porra, ninguém me fala, né? Por quê? Porque aí as permissões têm que ser modificadas.
normalmente é falado. Por quê? Porque senão a pessoa não vai conseguir acessar a pasta do financeiro, né? Então, com certeza será comunicado. Por quê? Porque quando a pessoa for tentar entrar, ela não vai conseguir, entendeu? E aí, vamos passar a mão no telefone. Ô, Marcos, ô, cara, esqueci, fulano de tal veio aqui para o financeiro, tira ele lá da recepção e coloca aqui no grupo financeiro para ele ter acesso. Ah, tá, beleza. Você me manda um e-mail, um documento formalizando isso? Não, estou te mandando e-mail agora. Mas você já vai fazendo? Vou. Normalmente, hoje se trabalha muito com OS, né? Com ordem de serviço. O cara vai abrir, você vai falar assim, ó, você abre uma OS para mim? Até para formalizar, né? E depois falar, ô, quem que botou essa pessoa aqui? Ué, foi você. Não, fui eu não. Né? Então, Tá. respondido? Obrigado, sim, respondido, professor. Obrigado. Mais alguém com alguma pergunta? Não? Não, não. Alguém falou eu tenho? Gabriel, Manda, Gabriel. você falou assim que a gente não pode deixar a permissão para todos visualizar que não funciona. Como assim não funciona? E se Não eu vai. dar permissão, se eu dar permissão aos usuários, eles só não vão visualizar? Eu vou te mostrar, ó. Eu vou criar um outro usuário aqui. Gabriel. Tá trabalhando ainda, Gabriel? Tá, né? Ô, lá não Com fecha, não. medo? Oi? Tá com medo lá ou não? O pessoal tá com medo ou tá de boa? Ah, tem pessoa lá que tá em pânico, tem outros que tá tranquilo. É só cuidar da saúde normal. Lá o movimento ainda continua, as pessoas continuam indo lá. Tá normal praticamente lá. É? Uhum. É. É, Principalmente agora que é Páscoa. é difícil, cara, para essas pessoas, né? Mas alguém tem que trabalhar, né? É, Mas o brasileiro, ele tem eu já percebi isso porque eu já ouvi algumas coisas assim. Ele tem uma interpretação, às vezes, errada das coisas. Porque ele acha que a pessoa que está em casa não está trabalhando. Eu já ouvi das pessoas falar, enquanto eu estou trabalhando, o pessoal está em casa coçando. é, Cara, eu estou trabalhando pelo menos o dobro do que eu trabalhava quando eu estava indo para a rua, né? Eu fico quase que o dia inteiro, quase que os 3 períodos dentro aqui do meu escritório. Eu não fico coçando. Às vezes eu dou uma parada, saio, vejo o povo, a minha família aí, vou tomar um café com eles, né? Dou um tempo, mas logo volto. Por quê? Porque eu tenho um monte de aula online. Se não é aula online, tem um monte de documento para preencher, para já essa parte da burocracia chata, né, que a gente tem, e que aumentou por causa de ser online. Então, a pessoa que está fora, ela acha que o pessoal que está aqui dentro está coçando, né? Pode ser que em alguns casos até esteja fazendo isso, né? Até tenha uma ou outra situação aí que, de repente, a pessoa não está fazendo home office, né? Ela está em casa parada mesmo. Mas, por exemplo, professor, e eu tenho outros casos aqui, outros vizinhos aqui, que estão fazendo home office, o cara está trabalhando em casa, né? A única coisa, cara, que melhorou para mim é o quê? Eu não estou andando na rua de carro, estou gastando menos combustível, quase, né, zero.
E eu não estou começando a trabalhar a partir das 8, né? Eu começo às 9, 9h30, mas em contrapartida eu vou até 10h30, 11h, 11h30, né? Então, meu horário só deu uma modificada. E a hora do almoço também, né? Agora eu estou fazendo a hora de almoço, né? Normalmente eu não faço. Às vezes eu tenho meia hora só de sair de uma escola e ir para outra e comer no meio. Agora aqui não, aqui eu tenho uma hora e meia, eu faço, mas não. Ah, deve dormir durante o dia. Durmo nada, cara. É punk. Hum, Ó, então aqui, ó, o meu grupo financeiro e o meu usuário Gabriel tá aqui dentro, tá? Então, ó, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Eu vou pegar aqui na pasta recepção e vou colocar o meu grupo recepção, do qual o Gabriel faz parte, tá? Mesma permissão, bonitinho. Opa, deixa eu voltar lá, tirar o remover. Ah, e aqui ele me brecou, ó. Olha lá, ó. Peraí, deixa eu vir aqui. Todos remover. Olha lá, ó. Aqui ele me brecou. Aí eu vou ter que vir aqui, desabilitar a herança, remover todos. Aí, agora ficou só a recepção, tá vendo? Olha lá, ó. Pronto. Olha só como é que vai ficar. Então, vou lá no meu usuário, deixa eu dar um F5. Opa, Malaspa. Vamos ver primeiro o olhar do Malaspa, tá? Teoricamente, então, ele está com permissão no financeiro e eu tirei da recepção, tá certo? Então, vou olhar certo. aqui, servidor. Olha lá. Não estou vendo os outros, por quê? Porque as outras não estão compartilhadas, tá? Se eu mesmo assim compartilhar, então, por exemplo, vou compartilhar todas aqui, ó. Eu vou. Claro que aqui eu já teria que começar a fazer aqui, né? Então, vou até fazer isso, ó, na recepção. Foi bom porque eu esqueci de fazer isso. Ó, compartilhar com. Ah lá, ele já pegou aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já trouxe, sua pasta não pode. Por que que não pode, Florzinha? Eu tô no servidor? Tô. Por que que a minha pastinha não? Ah, tá, vamos ver, tá? Vamos ver que eu acho que o 2012 ele já traz para lá. Ah, ele, viu, deixa eu pública. Vou compartilhar. Então, aqui, ó, lá, apareceu a pública. Por quê? Porque ele tem permissão, tá? Se eu pegar aqui na pública e trabalhar essa permissão, ou seja, eu tiro todos e adiciono, sei lá, como o recepção, o grupo recepção, tá? Vou colocar leitura e gravação, compartilhar, tá? Pronto. Vamos dar um F5 aqui, tá vendo que a pública tá aqui. Ela continua. Ele deu mensagem que não foi. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Grupo recepção. Pública. É possível enviar links para. Tá. Deixa eu ver se eu estou comendo alguma bronha aqui de algum grupo. Administradores. Tá, beleza. É isso aí. É que às vezes com máquina virtual, às vezes essas modificações, às vezes elas dão uma
uma pipocada. Mas, na hora que ele entrar, servidor, a pública ainda está aqui. Mas, lá, só que eu já não consigo entrar. Tá vendo? Então, eu tenho que trabalhar muito essa questão de grupo. E se eu deixar, você viu que se eu deixar o grupo todos, né? Se eu deixar o grupo todos aqui, Gabriel, vou remover e vou chamar todos, como estava anteriormente. Vou colocar a mesma permissão, compartilhar. Vamos ver se ele vai deixar entrar logo de cara aí. Deixa eu dar uma atualizada. Ah lá, ele entrou. Tá vendo? Essa é a diferença de eu conseguir eu tirar o grupo todos ou não. Você vê que eu não tirei, eu não poderia até ter deixado o grupo financeiro, a recepção aqui, né? É que eu tirei, mas eu poderia até ter deixado. Mas se eu deixar esse todos aqui, aonde ele tiver, ele me ferra a vida, tá? Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque antes do usuário Gabriel fazer parte da recepção, se você olhar aqui, ó, membro D, olha lá, ó, ele faz parte do grupo de usuários do domínio. Então aí, mas eu posso tirar ele daqui. Ah, cara, poder você pode, mas isso pode te causar um problema depois, mais para frente, que você vai ter que ficar fazendo muita coisa na mão se você tirar ele de lá. Um exemplo clássico é justamente quando a pasta pública, né? A pasta pública tem que ter permissão, todos. Então, você não precisa fazer muita coisa. É só deixar, se garantir que todos têm permissão aqui na de compartilhamento e que todos têm a permissão aqui na parte de segurança. Você não precisa chamar grupo por grupo. É só chamar o todos. E dar permissão para todos. Você entendeu? Aí, se você tirar o grupo, né, no caso, o usuário desse grupo todos lá, desse grupo usuários do domínio, aí você vai ter que chamar aqui grupo por grupo, né? Se você tiver 3, 4 grupos, beleza. Agora, se você tiver 20 grupos, começa a te dar um trabalho. Então, aí você tem que entender como é que é o funcionamento e o que de fato vai ser melhor ou pior para você, né? Aí vai você que define o jeito que você quer trabalhar. Eu prefiro tirar o usuário todos, certo? Mesmo porque hoje você tem os servidores, hoje, eles vão se melhorando, eles vão facilitando muita coisa para a gente e tal, né? Principalmente no que se refere a esse tipo de coisa, que você tem que ter uma atenção muito grande. Porque se você der permissão errada, o cara entra, né? E o usuário, ele vai entrar e não vai te falar, né? Ele vai ficar fuçando na pasta do outro e ele não vai te falar, né? De todos esses anos de experiência que eu tive em hospitais, que é uma empresa grande, com bastante usuário e coisa e tal, só uma vezinha só, que um usuário me ligou, era do Tec Segurança Trabalho, e ele me ligou acho que foi na Santa Casa, se não me falha a memória. Eu lembro que foi em um hospital, eu não lembro qual que foi. E ele me ligou e falou: Malaspina, dá uma olhada aí, cara, porque eu fui entrar no Segurança do Trabalho, acho que foi no RH mesmo que ele entrou, porque é RS, né, Segurança e RH tá próximo. Ele falou: sem querer eu cliquei na outra pasta lá e eu entrei, cara. Eu não vi nada, não copiei nada, mas eu entrei, tira lá.
Cara, de todos os anos que eu trabalhei em hospitais e coisa de farmácia, cara, foi a única vez que alguém. Até assustei quando o cara me falou: foi, você tá de brincadeira comigo. Beleza? Aí aqui, gente, ó, é mais do mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou criar os grupos. Então eu tenho G, diretoria, eu tenho o G, porque aí amanhã eu vou pegar a parte de GPO com vocês. E aí a gente põe aí um script, vou fazer o jeito mais difícil com vocês, tá? Mas mostra onde que seria a diretiva nativa desse negócio de mapeamento. GTI. E aí eu tenho que criar um usuário user 1 para user 1. Aí eu preciso tirar a obrigatoriedade da complexidade de senha aqui também. Lembrar de avanço, conclui. User 1. O user 1, ele vai ser da diretoria. Vou criar user 2 para facilitar a cabeça, né? User 2, deixa eu anotar aqui, porque para não ficar perdendo tempo com o nome de usuário. User 1, diretoria. User 2, TI. Eu já tenho dos outros. A pública. Vai. User 2. Por que ele não achou? Ah, eu tô no user 2, cara. GTI. Pronto. Então, agora, de usuário, a gente tá belezinha. Agora é só trabalhar aqui. Então, eu vou ter que compartilhar, né? Lembra, esse cara tem que sair e eu estou na diretoria. Então, é diretoria. Ela vai ter leitura e gravação, compartilhar, pronto. TI, tiro todos. Ah, mas o administrador, deixa, né? Deixa lá. GTI. Pronto. Aí eu esqueci de colocar o grupo TI dentro de administradores, né? Vocês não me falaram. Então, eu vou vir aqui, ó. GTI, ele faz parte do grupo administradores, tá? Então, é administrador do domínio. É esse aí mesmo. Pronto. Então, ó, já tá todinho. A minha brincadeira lá aparece diretoria, financeiro, TI, pública, né? Igual, você vê que o financeiro já não aparece, né? Porque se eu der começar a trabalhar a questão das permissões, ah, só a recepção mesmo, a recepção teria, a recepção não está compartilhada, mas ó, eu já não entro, ó, financeiro eu entro, net, UTI não entro e o público eu entro, perfeito. Tá? Então tá faltando compartilhar só a pasta recepção.
né, que já estava. Bom, agora, ó, eu tenho que vir trabalhando a parte de NTFS, né? Então, eu venho aqui, eu estou na diretoria, G, diretoria. Nossa, Malaspina, que trampo. É cansativo. Nunca tem controle total, diretoria, aplica. Oi, pode falar? Quem que queria fazer uma pergunta aí? Acho que ele só tossiu, hein, professor? Ah, tá. Tá, diretoria tá ok. Ô, Malaspa, Oi, a permissão de modificar ela também não tem que ser tirada? de quem modificar? De compartilhamento? É, E, então, lembra que eu falei no início? Se eu pego e tiro essa permissão de modificar, se eu colocar leitura, na hora, como a leitura é a mais rasa, eu posso dar um modificar dentro que o cara só vai conseguir ler. Então, eu tenho que dar a permissão de compartilhamento, desculpa, de alteração, de modificar na de compartilhamento, e dentro da pasta via NTFS, aí eu trabalho a questão de diminuir a permissão do cara. Porque quando juntar, quando chocar, vai valer a mais restritiva, né? Então, e pela experiência, assim, esse cara não, como você mapeia depois você mapeia via script, você não vai máquina a máquina fazer isso, ele não se exclui essa pasta, nada assim, entendeu? Então, pode fazer desse jeito que não dá BO. Ó, o ideal aqui, ó, é chamar o grupo TI em todas elas, tá? É que eu não estou fazendo, para ser mais rápido aqui, eu não estou fazendo, não estou chamando em todas, exatamente, mas o ideal é fazer, tá? Inclusive aqui no compartilhamento aqui, tá? Então, como eu estou indo meio que rápido para não ficar tão extenso, ó, leitura e gravação para TI, no compartilhamento, e na segurança, já não está fazendo parte todos, ó. Por quê? Porque como eu tirei lá de compartilhamento, ele replicou para cá, porque a GTI são heranças, né? Então, o que que acontece? Agora eu posso começar a brincar, né? Para testar. Então, por exemplo, eu tô com o financeiro, né? Com o Malaspina. Diretoria ele já não abre, pública já vi que entra, financeiro ele tá entrando, beleza, tá? Agora a gente vai fazer. Aí, como é que faz o logout desse cara aqui? Trocar de conta. Outro usuário. User 1. Ele é da diretoria. Demora um pouquinho mais, porque ele tem que carregar o perfil. Carregar não, nesse caso tem que criar, né? Essa videoaula, gente, de usuários e grupos e servidor de arquivo, só que está feito no 2008, mas é a mesma coisa, tá? Está lá no meu canal, lá da Wissen, tá?
Eu vou depois passar o link para vocês, quem quiser rever. Isso aí já fiz uma vez, já, só que eu fiz no 2008 na época, mas já tem lá. Por motivos que vocês estão vendo aqui que tá, né, vai demorar muito para eu ficar testando em todos os usuários, eu vou pegar o da diretoria e depois eu vou pegar o da TI para ver se está tudo certinho, tá? Porque se eu também só ficou faltando, vai ficar faltando só o Gabriel. Mas você vê que ele, como é tudo máquina virtual, né? Ele demora um pouquinho. Tá com duas online aqui. Carregar, Posso falar, professor? pode. O vídeo a que o senhor se refere é aquele que o senhor postou lá no Edmodo, do 2008, é aquele? Isso, aquele que eu postei no Edmodo é de usuários e grupo de segurança, tá? Eu posso até colocar lá de novo, aí tem um outro vídeo falando sobre servidor de arquivo, dando a Eu, permissão, né? eu assisti ele. Só o áudio que ficou baixo, né? Eu não sei se Baixo, tá... né? É porque eu não tinha um headset, e aí ficou só na captura do, Do PC do mesmo, né? notebook, é. Eu entendi. Ó, diretoria, entrou. Financeiro, não. Pública, entrou. ITI, não. Tá vendo? Eu tenho que rever a permissão da recepção, né? A recepção não tá vindo aqui. Vou trocar aqui de novo e vou pegar, ó. Agora, o user 2. User 2, agora eu não lembro se eu coloquei em todos, mas ele vai estar na maioria, pelo menos. Mas aí você vê, quanto mais pasta, gente, pior, né? Você tem que ter mais atenção, tem que anotar o que você já fez, o que não fez, para não ficar nenhum furo nessa questão da permissão, que é muito importante. Muito, muito, muito importante, tá? E como eu falei, você dá uma permissão, por exemplo, diretoria. Já pensou um usuário conseguir entrar na pasta diretoria? Nossa, gente, isso aí dá demissão, hein? Tem que ficar muito atento. É um serviço fácil, ele só é trabalhoso, mas tem que ser feito com muita atenção. E é um serviço que, quando você está montando, é assim, é uma das primeiras coisas que a gente faz, é montar servidor de arquivo. Por quê? Porque facilita o backup depois. Porque se você deixar os arquivos do pessoal tudo nas máquinas deles, isso vai. Ah, mas tem jeito, via cópia, não sei o quê. Não, tem jeito de você fazer backup remoto por máquina. Você vai ter que fazer 1 zilhão de configuração, né? E se o cara abrir o arquivo ou desligar a máquina, né? Você não faz o backup. E backup é feito normalmente de madrugada. Então, o servidor de arquivo é uma das primeiras coisas que a gente faz, justamente para facilitar o backup. E aí você passa uma circular, né, uma carta circular, informando que a partir daquele dia, daquele momento, o backup será feito somente nos arquivos que se encontrarem no servidor, não será feito nas máquinas locais, para você forçar justamente o cara a copiar lá, né, começar a usar lá, faz um tutorialzinho de como ele vai salvar agora no local novo, e, meu, foi para conta, né? Deixa o pau quebrar. Ó, diretoria, entrei, eu tô com o usuário
TI, financeiro, entrei. Pública, entrei. E TI, entrei. Só a recepção que eu tenho que ver por que que essa recepção sumiu, né? Mas você vê que o meu usuário da TI, ele está entrando em todas as pastas, né? Você vê que está sendo uma permissão em cascata, né? Porque é o único usuário que faz parte do grupo administrador. Até se eu tirar o grupo da TI das permissões, vai funcionar do mesmo jeito. Eu só não posso tirar o grupo administradores, né? É legal você deixar assim, mesmo que em duplicidade. Por quê? Porque, por exemplo, eu não gosto de usar o usuário administrador do domínio como meu usuário. Eu já trabalhei com gente que usava. Por quê? Porque às vezes você vai, acho que eu até falei isso para vocês, vai ter que colocar a senha na frente de um usuário, o usuário fica olhando na tua mão para ver qual que é a senha que você está colocando. E tem um usuário que consegue capturar, só de olhar, ele vê uma, duas vezes você digitar, o cara consegue saber a senha. Ou tem uma boa dica de como que é a senha, se for uma senha meio óbvia, ele pode até conseguir chegar se ele tiver tempo. E se ele pegar a senha do administrador e trocar a senha do administrador do domínio, você não vai ter nenhuma outra senha que possa trocar a senha do administrador. Vai te dar um trabalho enorme, trocar essa senha. Agora, se você trabalha com a sua, que faz parte do grupo administrador, e o cara troca a sua senha, você ainda tem a senha do administrador do domínio para trocar a senha dele, né? Então, eu nunca gostei e não oriento a ninguém ficar trabalhando com a senha de administrador de domínio diariamente. Senha de administrador de domínio é aquela senha que, que é o que vai socorrer você se algo catastrófico, vamos dizer assim, né? Algo não que você não estava esperando acontecer. Porque se acontecer alguma coisa com essa senha, você não tem outra para acima dela. É ela. Então é melhor você trabalhar com senhas abaixo e que faça parte do grupo de administrador, porque se der ruim, eu tenho mais uma senha ainda que pode me socorrer. Chique, deixa eu só ver o que Eu teria. aconteceu. Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta para você tirar uma dúvida? Pode. Então, aí o senhor tocou num ponto até que eu ia fazer uma pergunta anterior em relação às senhas. Quando se cria o usuário, tem aqueles campozinhos lá, né? Você normalmente se deixa senha que expira há tanto tempo, ou como é que é o procedimento para o Ali, usuário? quando você cria o usuário, Porque normalmente para essa questão mesmo que o senhor levantou aí, às vezes o usuário fica olhando a senha do outro, ou então o usuário pede senha de outro colega da empresa. quando você vem aqui, ó, você tem, eu estou colocando a senha nunca expira. Não sei, você coloca, por exemplo, a senha nunca expira num usuário genérico. Por exemplo, usuário de recepção. O Ok, usuário de recepção, normalmente, ele não tem um usuário dele, né? Do Marques ponto, sei lá, Oliveira, não sei qual que é o seu sobrenome. O Marques, ele trabalha na recepção, ele não tem um usuário dele, ele vai ter um usuário que chama recepção, recepção 01, recepção 02. Então, nesses usuários que são genéricos, você sempre coloca a senha nunca expira. Por quê? Porque se você deixar trocar a senha,
né, que você deixar ele expirar, ele vai dar uma mensagem para uma pessoa que vai trocar senha, depois não vai passar essa senha para ninguém, e com certeza isso vai acontecer no final de semana e vão te ligar, tá? Se você tiver internet e tiver a estrutura ideal para isso, você consegue conectar de fora, vir aqui e mandar resetar a senha, tá? Redefinir a senha. Beleza, você consegue resolver isso da tua casa. O duro é se você estiver num lugar que não tem internet ou se você não deixou preparada a estrutura para você conectar, ou via TS mesmo, um serviço de conexão remota, ou via TeamViewer, sei lá, qualquer forma de conexão, por algum motivo você não definiu, você não criou, você não instalou ainda, né? Aí você vai ter que sair da tua casa só para redefinir uma senha. Então, usuário genérico, você tem que travar tudo, né? Por quê? Porque pelo simples fato que muita gente usa esse usuário e com certeza não qualquer alteração que for feita nele não será replicada para os outros. E quando o outro usuário não conseguir, ele liga para você. É esse o ponto, né? Então você trava o usuário deles. Agora, o usuário de retaguarda, financeiro, diretoria, né, RH, esses usuários de serviço de retaguarda, aí pode ser interessante fazer com que eles troquem. Pode ser interessante, sim. Aí isso é via GPO, tá? Aí eu tenho como colocar, inclusive, qual vai ser o histórico de senhas que eles qual que é o comprimento da senha, até isso eu defino via GPO. Qual que é o histórico de senhas? O que é o histórico de senhas? Se eu falar que ele vai ter que, o histórico será de 5, ele vai ter que criar 5 senhas diferentes até que ele possa começar a repetir a senha. Antes disso, ele não deixa, tá? Ah, ok. É lógico que você não vai colocar 5. Por quê? Porque o usuário ele define uma senha, que é o que ele está acostumado a trabalhar. A segunda é uma derivação da primeira. A partir da terceira, ele já está inventando. Então, se ele inventou a terceira, você pediu mais duas, a quinta é uma senha da qual ele nunca teve acostumado a colocar. Cara, você vai ter que resetar a senha dele porque ele vai esquecer, né? Aconteceu Putz. isso comigo. Por quê? Porque tem no serviço de e-mail, o nosso usuário administrativo, né? Que é o usuário do e-mail nosso, eles têm histórico. Não sei quantos históricos, deve ser uns dois, três. Mas aconteceu de eu ter que trocar uma senha, inventar uma senha que eu não estava acostumado. Saímos de férias, né? De recesso, férias no final do ano. Quando eu voltei, eu não consegui entrar no e-mail, cara, porque eu não lembrava qual que era a senha que eu tinha colocado. Eu coloquei Hum, todas as que eu estava acostumado, não era. Aí a sorte aí que eu consegui pegar a senha que estava gravada num outro serviço do Senac, gravada no Google, que eu gravo quase tudo no meu Google. É um outro serviço do Senac, um outro portal, mas que era o mesmo e-mail, o mesmo usuário. Aí eu consegui pegar de lá qual que era a senha. E a senha que eu pus lá, cara, eu não ia achar nunca, porque eu inventei mesmo, sabe? Inventei do tipo inventado mesmo. Até gostei do jeito que ficou assim. é. Entendeu? Entendi. Obrigado. Ó, o que que acontece? Deixa eu ver. Aqui tá ok. O problema é aqui, ó, da recepção, que ele não tá aparecendo, ó. Ele tinha tirado, só tinha deixado o grupo recepção. Então eu vou vir aqui e estou adicionando grupo TI. No caso da recepção é só, tá?
Então é porque eu tirei muita. Olha lá, ele já veio para cá, ó, tá vendo? Eu tirei muita permissão e aí acabou que ele. Olha lá, agora ela apareceu. Olha lá, também entro. Então estou com o usuário TI, né? Olha lá, o user 2, ele tem acesso a todas as pastas, ó. Financeiro, pública, recepção e TI. Aí, ó. Chique? Como eu falei, é fácil, né? Ele só é trabalhoso, né? E você tem que entender de fato o que você está fazendo. A partir de 2008 ficou mais fácil isso aqui, porque de uma certa forma ele do compartilhamento manda para do NTFS manda para o compartilhamento, né? Então você viu que eu acertei aqui a permissão de NTFS, ele já meio que replicou por de compartilhamento, né? É, de alguma forma facilitou algumas coisas aqui. Antes de 2008 era mais difícil, mais complexo lidar com isso aqui. Mas mesmo assim é ainda muito fácil, né? Você tem que a gente fez, né, hoje? Criou o usuário, criou o grupo de segurança, pegou o usuário e jogou no grupo. Aí criamos uma estruturinha básica de pasta e compartilhamos as pastas, né? E aí a gente veio trabalhando a permissão de compartilhamento e a permissão NTFS para cada pasta, dando direito somente, né? Tirando o pessoal da TI e administrador, dando direito somente a usuários que fazem parte daquele setor. Então, você vê que em 1 hora e meia eu consegui montar, e ainda explicando, uma estrutura de servidor de arquivo completa. Está tudo funcionando. Já está ok, está perfeito. Já estaria em produção, né? Uma empresinha pequenininha está pronto. O servidor de arquivo tá chique. É só saber os passos. Não. Eu vou até colocar aqui, porque aí fica gravado. Cadê o servidor? Não estava aqui. Deixa eu ver se eu. Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem um Vou colocar PDF aqui, ó. sobre isso? Oi? Ah, tá. O senhor está fazendo TXT aí, ótimo. É. Maravilha. Eu duro que depois eu vou fazer o seguinte, ó. Esse TXT, ele tá dentro da minha máquina virtual. Deixa eu sair, Ah, tá. que aí eu consigo. Ele não vai copiar. A máquina não vai deixar eu copiar. Ele não dá o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o que acontece? Depois eu dou um jeito de pegar, eu tiro a configuração de IP e eu pego da máquina virtual aqui. Passos. Criar usuários e Dá uma grupos. printada Pode ser. também. Segurança. Incluir os usuários para seus grupos de segurança respectivos. Criar a estrutura de arquivos, na verdade, de pastas, né? Compartilhar as pastas, dando permissão
somente para os grupos administradores e, eventualmente, de TI. Compartilhar as palavras, dando permissão somente para os grupos respectivos da pasta, administradores e TI. Trabalhar também as permissões FS de cada pasta. OBS, lembre-se de excluir o grupo todos, se for, aonde for o caso, aonde for. Pronto. Vou salvar aqui. Essa OBS aí, professor, é a partir de 2008 ou os anteriores não? Não, qualquer um. De um server. Sendo o server, na verdade dá para fazer isso até não precisa nem ser servidor, você pode fazer isso no XP, funciona da mesma forma, né? Não vai dar para fazer anterior ao XP, porque anterior ao XP, o sistema de arquivo era FAT, não era NTFS, então não vai ter a permissão NTFS, é só do XP para frente, e com o CERCPEC 2, se for o CERCPEC 1, ok. E aí você não vai ter essa permissão, tá? Mas o resto é desse jeito aí. Criação, usuário, grupo, servidor, arquivo. Tá. O que acontece? Já salvei. Só me dá um tempinho que eu vou ter que tirar, colocar essa minha. Já vou colocando aqui essa minha máquina virtual na minha rede aqui para eu poder conseguir acessar ela, né? E aí eu coloco esse arquivo lá no Edmundo, esse passo a passo aqui, tá? Da aula de hoje. Esse TXT que eu criei aqui. Mas isso pode fazer tranquilo depois que deslogar a reunião. Sim. Na hora que a gente finalizar aqui, a gente já está finalizando, aí eu vou baixar, vou fazer o download do jeito que eu fiz, né, da semana passada. Vou fazer o download do vídeo, vou subir no YouTube, passar o link para vocês, para quem não assistiu a aula, e também já subo esse TXT aqui. Chique? Ok. Alguma dúvida aí, galera? Já saiu algumas pessoas já, né? Tinha mais gente já conectada. Já deu uma saidinha. Não, se eu não me engano, tinha 12. Tinha 12. Ô, professor, Ah, eu queria te perguntar, não é sobre o assunto aí, eu queria saber, as aulas agora, o retorno está indeterminado? não, a princípio, o retorno foi para o dia, tem tanto prazo diferente das escolas, mas acho que dia 15 ou dia 20 de abril, tá? Um dos dois. Mas, assim, a gente não tem certeza, porque as escolas, elas ficam muito presas no que definir o governo e a prefeitura,
né? Se eles ficarem se estendendo, né, fazendo esse decreto e estender, a escola ela não pode ir contra um decreto. Então, o prazo que foi dado está baseado mais ou menos no decreto do governo do estado de São Paulo, né? Então, aí, se começar a se estender muito, o Senac é obrigado a estender o prazo dele também. Então, a princípio, está entre dia 15 e o dia 20. Eu até confirmo isso para vocês, mas se não me falha a memória, é que tem tanto e-mail, tanta coisa, mas se não me falha a memória, entre 15 e 20 de abril. Se eu não me engano, eu Mas vi em uma assim, faculdade que ia retornar dia 17. então, todas as escolas, de alguma maneira, tá entre esse período aí, né? Só que certeza, não tem como dar, porque se estourar os casos aí, por exemplo, né? Bem provavelmente isso vai continuar, esse decreto vai continuar de isolamento social. Aí as escolas têm que rever tudo de novo. É uma preocupação de aglomeração de pessoas, né? É, Segurança. infelizmente, estava conversando aqui com o pessoal no WhatsApp aqui do meu prédio. Infelizmente, a gente vai passar por dias bastante difíceis aí pela frente, né? Não sendo pessimista, mas a gente sabe que o Brasil não tem gordura para queimar no que se refere à economia, né? Então, vai ter empresa fechando, vai ter gente com redução de renda bem severa, as pessoas vão ter que se reinventar, você entendeu? Tem muita gente tem alguns casos, por exemplo, até aqui no meu prédio mesmo, tem gente que perdeu o emprego, está fazendo pão, bolo e está ganhando dinheirinho dele, né? Então, as pessoas elas vão ter que se reinventar aí no que for possível, né? Uma empresa tentar trabalhar mais com delivery, né? Ao invés de ficar trabalhando com ah, a questão dos usuários virem até ela. Por quê? Porque esse vírus aí, mesmo que aos poucos for liberando, a gente não vai ter os mesmos costumes mais, né? Pô, vocês são jovens, mas se você tiver com. Primeiro, tá morrendo jovem, né? Isso é fato. Numa proporção menor, bem menor, é claro, mas morre, né? Ah, então, você nunca sabe o jeito que o vírus vai comportar dentro do teu organismo, né? Porque você tem 25 anos que você é o Superman, né? Então, já parte desse princípio. Mesmo que você, de fato, seja até assintomático, se você morar com alguém que tenha mais idade ou que faça parte de algum grupo de risco, você está colocando em grande risco essa pessoa. Então, eu acredito que antes de sair a vacina, de fato, a gente vai mudar muito os nossos costumes. Mas muito. Eu, por exemplo, não vou me enfiar num shopping, num cinema, num show tão cedo. Mas não vou mesmo. Qualquer lugar que eu chegar e tiver cheio, eu saio. E eu aconselho a mesma coisa e eu acho que a gente tem uns dias bem difíceis aí pela frente. Mas Pois é. Fala, Marcos. Não, desculpa, pode concluir, desculpa. Mas realmente só concluindo a minha fala, eu até falei aqui com o pessoal hoje, estava conversando hoje cedo aqui no grupo. Eu sinceramente acho que o Brasil ele tem uma chance de ouro de sair dessa situação um país diferente.
um país um pouco melhor para todos, de fato, e não só para quem tem grana, porque eu acho que o SUS tende a manter essas melhorias. Não estou falando de hospital de campanha, claro que essas estruturas vão ser desmontadas, mas respirador, leitos que não que estavam desativados, que vai ser desativado, sabe? Eu acho que o Brasil ele tende a sair dessa um país um pouco melhor para todo mundo e não só para rico. Só que até a gente chegar lá, a gente vai ter, tudo leva a crer aí que a gente vai ter uns dias difíceis aí pela frente. Pode falar aí, galera. Não, O pessoal ficou no silêncio absoluto. só queria colocar uma observação. Assim, a preocupação deve ser do governo do estado com relação aos diversos temas educacionais que comportam muitas pessoas, né? Aglomeradas. Sim, Então, bom, não com sei certeza. se essa data também será como aventaram por aí no grupo, né? Pode ser que ela se postergue mais, né? É. Eu acho o seguinte, ó, dentro desse universo educacional, se existe um ator que não é prejudicado ou tenta se não prejudicar em hipótese alguma, são vocês, os alunos. Então, aulas essencialmente práticas, aulas que eventualmente não ficaram bem dadas por algum motivo, isso, com certeza isso vai ser revisto e as escolas vão ter que se adequar em dar um reforço em relação a isso, né? A partir do momento que se deixa que fique comprovado em que essa modalidade à distância ela não não contemple todas as competências aí que o aluno tem que atingir. Então, eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso, porque o aluno, em hipótese alguma, ele é prejudicado. Pelo menos o intuito é não de não prejuízo. E então, se tiver, principalmente o Senac, cara, se tiver que refazer a aula, né? Isso vai ficar muito, com certeza vai ser uma conversa entre Senac e docentes, né? A gente sabe o que que pode ser feito via web, né? Igual a gente está fazendo e que fica bem passado e o que não dá para ser via web. Por uma parte prática, não dá. Então, isso vai ter que ser refeito, né? Então, não tenha dúvida que isso, em algum momento, a gente vai ter que refazer todas essas partes práticas que o professor está só mostrando, porque você vai ter que fazer isso. E eu não posso exigir que você tenha uma máquina que comporte que tenha essa capacidade. Então, meu, isso aí não tenha dúvida. Isso aí com certeza. Agora, uma aula teórica, né? Essencialmente teórica, por exemplo, eu estou fazendo uma aula teórica na faculdade. Ela não tem nem hora de laboratório, só para você ter uma noção. Uma aula teórica dessa, ela pode muito bem ser considerada como dada, já que as pessoas podem perguntar, né, tirar suas dúvidas online. Eu acho que pode, você entendeu? Porque se fosse uma videoaula não, porque você não tem como fazer pergunta para mim, né? Agora, sendo online aqui essas lives, mas tem gente que não tem condições de conectar. Esse é um pessoal que a gente tem que resolver caso a caso depois. Mas quem tem condições de conectar, acessar, eu acho perfeitamente viável, né? Só a parte prática, dependendo do conteúdo, que a gente sabe que não tem como.
Beleza? Mas antes de tudo, independentemente de economia, de emprego, de não sei o quê, morto não trabalha, morto não estuda. Então, a preocupação inicial é saúde. Eu sei que a gente precisa comer, a gente precisa. Eu acho que a gente vai ter que contar com a ajuda de governo, de vizinho, de parente. Algumas pessoas vão precisar de ajuda, mas morto não faz nada disso. Eu prefiro, como eu falei aqui no prédio, eu prefiro ir na Caixa Econômica tirar dar entrada no meu fundo de garantia lá, no meu seguro-desemprego, do que ir em cemitério. Então, eu acho que é bem por aí. Pior que não vai poder nem ir no cemitério, né? As pessoas estão morrendo sozinhas, coitadas. Não pode. Beleza, gente? Então, ó, fique Beleza. em casa, não se apavore, né? Pelo menos não com o Senac, né? Isso a gente está tocando aqui da melhor forma possível, a gente está fazendo um esforço bem grande para isso acontecer. Não fique preocupado com os seus estudos, né? Isso aí pode ficar tranquilo que, de alguma maneira, as coisas vão funcionar do jeito que tem que funcionar. Chique? Ok, professor. Então, ó, amanhã nós de novo. Lembra que daqui a pouco, eu vou almoçar agora, vou excluir tudo, vou criar tudo de novo lá para vocês. E eu vou mandar o link de novo para o Luca, para ele mandar para vocês para a aula de amanhã, tá bom? Para ver se a gente resolve o problema do chat. Beleza. Beleza? Mesmo horário. Então, mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Ok. Feito. Valeu, Malasco. Beleza, gente? Fica com Deus aí todo mundo e até amanhã, tá bom?